noite. Essa é a nossa sexta reunião do Clube do Livro, né? Do mês de março, com o tema investigação. Então, qualquer livro de um autor nacional, dentro dos nossos critérios, né, que tivesse um teor investigativo, poderia ser terror ou suspense, mas que tivesse uma investigação na trama como foco, entrava, né, e se enquadrava como exigível. E aí as regras de sempre, tá no Kindle Unlimited, ou ter um e-book a menos de R$10, ser de um autor nacional, ter entre 40 e 350 páginas. E acabou que o escolhido, o eleito, né, por votação, foi Maldita Seja Eva, da Júlia Pedrosa. Acho que minha primeira pergunta é: o saldo do livro é positivo? Não teve investigação. Livro de investigação que não tem investigação. Essa é a minha reclamação. Essa é a sua reclamação? Tecnicamente teve. Tecnicamente houve uma investigação. Talvez ela não tenha sido profundamente abordada na trama, tipo assim, a protagonista não é nossa grande investigadora, mas ela tem o seu papel na investigação também. Amigo, a investigação ocorre nos últimos 2 capítulos. Não é o livro de investigação. É o livro de sofrência, é o livro de trauma, é o livro de dúvida, sim. Investigação, não. Mas isso é assim, mas tem, tecnicamente falando, né? Tecnicamente há um suspense na trama como um todo, né? De coisas que aconteceram e coisas que estão acontecendo, e que muito, em teoria, a gente não sabe. Talvez a minha maior crítica seja o livro, é que, na verdade, a gente sabe. A gente fica sabendo muito cedo. Boa parte das respostas, assim. É mais uma aflição em observar a protagonista surtando e observando quando ela vai chegar à mesma conclusão que a gente. A minha maior crítica é essa. Talvez algumas coisas ficaram óbvias muito cedo. A gente já vai entrar nessa parte, porque assim, para mim, eu acho que o saldo acabou sendo positivo, mas eu tenho muitas ressalvas, inclusive no que tu falou sobre tudo ficar óbvio. Eu até pensei que era eu, porque eu já li muito. Nos últimos 2 anos eu fui muito obcecada por thriller e investigação e história de detetive no geral. Inclusive eu concordo com o Mankin, tipo, não é uma história de investigação, é um thriller, é um suspense policial. E tá tudo bem, ele se encaixa muito bem ali no lugar dele. Só que eu sinto que a autora, ela pegou muita coisa do universo thriller e suspense. Ela pegou vários plots e juntou num livro só e tentou fazer funcionar. E eu acho que poderia ter desenvolvido isso melhor. Depois a gente pode até aprofundar nisso, mas é a minha maior ressalva, sabe? Ela colocou tanta coisa ali que eu já sabia exatamente cada um onde é que ia dar. E eu acho que, pra mim, a resposta estava óbvia ali nos primeiros capítulos. Então, a resposta ficou óbvia para mim nos primeiros capítulos, e eu não sou acostumado a ler coisas desse gênero, tanto policial, suspense, tipo assim, não é o meu gênero, não é uma parada que eu leio, não, não sei quando foi a última vez que eu li algo nesse sentido. Acho que o mais próximo disso é que no ano passado eu li um terror sobrenatural que tinha um mistério, então tinha uma coisa, então, tipo assim, realmente eu não tô habituado a thriller, a policial, a suspense, e mesmo assim a resposta ficou óbvia para mim bem cedo. Então eu acho que realmente não foi uma coisa sua, acho que é um problema que o livro tem, no geral, mas vamos por partes, né? Vamos recapitular que a gente está acompanhando a história da pequena Eva, né, que já tem seus 28 anos, 26, não lembro exatamente, mas os seus 20 e tantos anos, e passou, né, por uma série de traumas da infância, e assim, tudo bem, até aí é bem comum, e meio que, né, saiu
há alguns meses, né, da clínica psiquiátrica, teve toda a questão dela, porque aparentemente no último ano ela acabou matando o padrasto dela, só que ela teve o que a gente chama de amnésia dissociativa, né? Então ela não lembra do ato, mas ela matou o padrasto dela, que causou uma série de traumas na infância dela. E a trama se desenvolve tecnicamente a partir daí, de uma forma inicialmente um pouco confusa, ao meu ver, mas de uma maneira que para mim funciona. Apesar de todos os surtos, gatilhos e traumas da protagonista, e a gente está acompanhando tudo isso, eu, assim, particularmente, o livro funcionou muito para mim por conta das personalidades. Eu acho que os personagens, desde o início, se mostraram interessantes, pelo menos para mim, né? E aí a coisa toda da trama vai se desenvolvendo a partir disso, dela ter matado o padrasto e ela não se reportar. E aí, enquanto ela começa a tentar lidar com esses traumas, pessoas do passado dela começam a morrer. Se você resumir, outras pessoas do passado dela começam a morrer, e como ela teve amnésia dissociativa da primeira vez, ela começa a ficar com medo de que seja ela a assassina. E a gente tem a nossa trama a partir disso. Meu problema foi o que a gente já citou e a Nívia citou, que principalmente que as coisas ficam óbvias muito cedo. Tipo assim, muito no início já dá para saber quem é o quê, e a gente fica mais numa aflição de tipo, porra, eu sei que a protagonista é surtada, mas é muito. Tipo assim, eu não acho que seja inverossímil. Eu acho que quando você tá surtado, você realmente só enxerga o que você quer. Mas é muito frustrante, como leitor, se você já sabe a resposta desde o início, e você só tá acompanhando enquanto a protagonista é a única pessoa que não se liga no que está acontecendo. Até os amigos dela percebem, todo mundo percebe, e ela não percebe. Aí, mais para os capítulos finais, ela tem um semancol, porque chega um ponto que fica óbvio demais. Aí tem uma mini investigação dos últimos dois capítulos, como o Marquinhos já ressaltou, e a gente tem o nosso grande desfecho, né? Se podemos chamar assim. Esse é o resumo. Não tem muita coisa, né? Além de vários gatilhos, de, as coisas de trauma, de automutilação, de suicídio, as paradas psicológicas, que é uma característica da Júlia Pedrosa. Eu li Usos de Emergência no ano passado, e ela tem essa característica de sempre usar um teor meio psicológico nas coisas que ela escreve, pelo menos assim. Pegando essas duas obras e comparando, né? Acho que esse é o ponto em comum entre elas, que é uma característica que eu gosto bastante. Eu acho que como suspense, o suspense do livro em si, no geral, ficou meio fraco. Mas eu acho que o aspecto psicológico da coisa ficou muito interessante. Foi o que uma das coisas, além dos personagens, claro, que me captou no livro. Por esses e outros motivos, o salto para mim foi positivo. Mas quero ouvir a opinião de vocês e as suas ressalvas, obviamente. Então, sobre. Eu terminei faz 2 dias. E desde então eu já mudei de opinião algumas vezes, refletindo aqui o que, que seria a minha avaliação final. Eu entendo agora que é um pouco questão da expectativa minha, mas uma expectativa que, não sei, eu senti que o livro colocou. Normalmente, quando a resposta está tão clara assim nos primeiros capítulos, acontece alguma reviravolta lá pro meio que o leitor não estava esperando enfim, algum outro plot. E aí eu fiquei o tempo todo falando, ok, ele tá aqui, ele é um babaca, um assassino, mas o que é que vai vir aí? Sabe? Eu fiquei todo o tempo nessa expectativa. Tá, isso aqui eu sei, o que mais que tu vai trazer? E não veio nada. Até o final não veio nada. Com a expectativa, nada. É aquilo mesmo e acabou. Uhum. Eu acho. Eu tava até lendo
Eu terminei na faculdade. E aí, quando eu terminei, eu falei, puta, se tivesse sido ela o tempo todo, teria sido melhor. E a minha amiga olhou pra mim, tipo, o quê? Porque, não sei, eu fiquei esperando alguma coisa um pouco mais... Quando, foi o que eu falei, como a coisa fica muito óbvia no início, logo no início, tipo, quando eu fui lendo, quando eu tava perto do final, eu fiquei, cara, não vai ser isso, tá ligado? Vai acontecer alguma coisa, vai ser outra pessoa, vai ser um amigo dela, assim, lá, vai ser ela mesmo, vai acontecer algum plot twist bizarro aqui, porque, porra, se até o momento, até agora, ela ainda não se ligou, tipo, pô, é porque vai ter alguma coisa. E realmente no final não teve. No final realmente é. Exatamente. Acho que esse foi o maior problema. Acho que isso da tema em si brocha muito, né? Porque é boa parte da emoção que poderia ter na. Cara, quando a gente faz a contagem de personagem e a gente vê, pô, no prólogo apareceu um personagem a mais, que ele não aparece mais na história. Tu fala, porra, não é muito difícil. Tu fala, pô, o nome dele é X. Pô, o nome desse novo personagem é X e 2. Pô, e tem uma menina que tem o mesmo nome. Por que é difícil de entender a situação? Eu acho, assim, o que que aconteceu comigo? Eu li o prólogo e 2 capítulos, aí eu fiquei 3 dias sem encostar no livro, e aí depois eu li tudo de uma vez. Então eu não me apeguei muito, mas isso é também uma das coisas que ajudava, né, a deixar óbvio. Eu confesso que nos primeiros capítulos apresentou tantos personagens que eu já tava, tipo, foda-se. Talvez, inclusive, a autora tenha feito isso propositalmente para tentar fazer as pessoas esquecerem, não se apegarem no prólogo, não sei. Porque, assim, realmente não faz sentido ter esse prólogo se você se propõe a construir um suspense, né? Porque o prólogo desde o início já aponta um suspeito, aponta um comportamento suspeito desse suspeito, fala o nome dele e depois ele nunca mais é citado. Então realmente cria, né? Se de autor queria que as pessoas esquecessem esse prólogo, é mais fácil ela não escrever esse prólogo. Enfim, ser mais uma coisa, da mesma forma que teve vários flashbacks e várias citações de memórias dela ao longo da história, isso poderia ser mais uma, ao invés de ser o prólogo, que é uma forma de você destacar alguma coisa, né? Então, eu acho que o prólogo é também um problema, apesar de eu não ter tido tanto esse problema, porque foi o que eu falei, eu li o prólogo num dia, eu li a história toda, num outro dia, a partir do capítulo 3 ou 4, sei lá, e teve muitos personagens apresentados no início, então eu já tinha, porra, esquecido quem era quem era o que, e foda-se. Mas eu entendo muito isso e eu concordo que é foda. Eu acho que isso foi um aspecto em comum que ninguém gostou, né? Ninguém gostou do fato de da coisa ficar muito óbvia muito cedo. Enfim. O prólogo, eu li o prólogo ano passado, quando eu comecei a ler Maldita Seja Eva, mas aí eu meio que deixei o livro de lado e voltei agora para ler com o clube. Inclusive, eu não reli o prólogo. Uhum. Mas eu liguei na hora, porque por algum motivo, eu não lembro, eu não lembro exatamente como é o prólogo linearmente, porque eu não reli, mas eu lembro da cena deles na porta e de como que o Alessandro foi frisado ali, sabe? Como ele era o único que estava analisando friamente a situação, e enfim, foi meio babaquinha. Então, na hora que apareceu esse Alex, eu fiz a ligação na minha cabeça, até porque é uma cidade pequena, né? Uhum. É uma cidade muito pequena. Ela cita várias vezes, não, porque Santorini é pequeno. Todo mundo as mesmas pessoas do passado e tá. Enfim. Todo mundo se conhece, todo mundo se conhece. E aí, de repente, brota um cara que na cabeça dela não sabe nada sobre ela, mesmo tipo assim, você é uma cidade pequena. Ela foi famosa relativamente porque ela matou o pedestre dela. E ela acha que alguém da cidade não sabe sobre isso dela. Isso é uma outra coisa. Tipo, cara, tudo bem. Não, e também o fato dela não conhecer ele. Como que tu conhece todo mundo na cidade, mas esse cara específico tu não Cara, conhece, não sabe nada. é,
Acho que o próprio Guilherme chega a reforçar isso. Tipo, cara, ele não tem nada, ninguém sabe nada sobre a vida dele. E aí, tipo assim, acho que me incomodou um pouco também. Pô, o moleque assim, ele é completamente insignificante na vida de todo mundo, né? Porque ninguém lembra dele. Tipo assim, absolutamente ninguém, tá ligado? Ninguém pensa, ninguém faz uma associação que ele se chama Alex, de repente. Tipo, assim, ninguém lembra do irmão da Alexia. Realmente foi um moleque completamente descartável na vida de todo mundo. Então, eu achei isso um pouco engraçado também. Cara, ninguém lembra. Todo serial killer assim. Eu depois, vocês, por favor, me atualizem do que já falaram, para não ser muito repetitiva. Mas eu acho que boa parte das histórias de serial killer são assim, é uma pessoa que as pessoas não reparam. Ou porque ela parece muito legal, ou porque ela é completamente insignificante. Foi o caso desse, né? Você chegou a terminar a história? Terminei. Na verdade, terminei. Olha só. Os pontos que a gente falou até agora foi principalmente, ficou muito óbvio, muito cedo quem era o assassino, e isso Uhum. tirou a emoção da maior parte da tema do suspense, pelo menos, né? Da coisa do assassinato. Eu falei, eu gostei do livro por outras coisas, mas esse ponto realmente foi meio. Foda-se, então. Foi isso. Mas então, se a proposta do livro, a nossa proposta de leitura, vamos pegar o livro de investigação e falta investigação, eu falo, pô, falhamos. Ah, sim. Não quer dizer que o livro é ruim. Eu Não, queria dizer... Fiquei bolado com isso. Eu fiquei um pouco na dúvida, porque assim, eu não lembro exatamente como é que estava a sinopse, porque a gente resolveu colocar ele como uma das opções de investigação. No final tem, tipo, uma morte e tudo mais. Mas ele não me parece, apesar de ser ele não me parece um livro de mistério, digamos assim, ou policial. Porque na minha cabeça ela já entrega, assim, de propósito do começo, porque senão não ia ter aquele prólogo daquele jeito. Ou então ele ia mudar o nome completamente. E ele não muda o nome completamente. Inclusive, eu até esqueci que o nome dele era Alessandro, porque quando eu li o prólogo, e os irmãos são. A Alexia tem um irmão chamado Alessandro. Eu pensei, na verdade, eles devem ter posto combinando. Na verdade, a Alexia é o feminino de Alessandro, né? Foi isso que eu pensei na hora. Quando o Alex apareceu, é o Alex do começo. Eu esqueci que o nome dele era Alessandro, porque na minha cabeça basicamente é o mesmo nome. Tem Alessandro, que o apelido pode ser Alex. Alex, Alexandra, tipo, tudo o mesmo nome. Ele basicamente trocou de nome. Então, acho que se não fosse pra gente saber, ele teria usado um nome diferente, sabe? Porque na minha cabeça a questão não é um mistério de quem que tá fazendo aquilo. A impressão que eu tive a gente lembra de coisas que a Eva não lembra, entendeu? Na verdade, a questão toda é a loucura da Eva e como ela consegue ser manipulada por causa disso. Porque quando você tá doido e você não confia na sua própria cabeça, as pessoas conseguem te manipular, né? Então, não me pareceu que a intenção da autora fosse fazer mistério, realmente. Bom, tá, vamos lá. Dando um contexto geral, como foi, indo do início, como a gente fez a seleção. O tema do mês é a coisa sobre investigação, mas é impossível, e eu acho que agora eu afirmo isso com confiança, é impossível você dizer com 100% de certeza, sem ter lido o livro, se ele é um livro de investigação ou não. No nosso caso, a gente leu o sinopse, a gente viu o gênero e a gente analisava e a gente às vezes ia atrás do autor para ver o tipo de coisa que ele escrevia. E no final a gente via, tipo, tem um assassinato, tem um mistério, aqui diz que é de suspense, e a gente lia a sinopse, e na sinopse pareceu alguma coisa, porque dizia que começava a acontecer os assassinatos, e ela tinha que descobrir o que era surto da cabeça dela e o que estava acontecendo, e ainda por cima foi uma sugestão, na verdade.
Maldita Seja Eva foi uma sugestão que a Tamires fez lá no grupo no WhatsApp, e a gente acatou, mas que pareceu se encaixar nos critérios por conta disso. Mas, normalmente, a única coisa que deixa mais óbvio se o livro é de investigação ou não é se você fala na sinopse que tem um investigador e ele é o nosso protagonista. Aí, normalmente, o livro é de investigação, mas mesmo assim é difícil você afirmar com 100% de certeza. Cara, me dava muita vida quando eu olhava na sinopse, tinha alguma coisa assim, tipo, uma investigação alucinante, sei lá, um thriller, um policial, não sei o quê, um thriller policial, sei lá o quê, porque aí a gente tinha certeza do que era, porque a maioria era um jogo de adivinhação mesmo. Então, por isso que eu tô falando que talvez, apesar de ter, e poder até estar classificado como thriller psicológico, ou qualquer coisa na Amazon, não me lembro detalhes, não me lembro da sinopse, talvez não fosse o que, na verdade, é isso. Pode ser que você não goste do resultado. Eu acho que isso ok. Nem sempre a gente gosta do resultado. Mas me pareceu proposital. Entendi. Não, deixa eu só um adendo a essa discussão sobre se é investigação ou não. É igual você falou mesmo, tipo, não tem. É muito difícil você descobrir antes de ler o livro, porque muitas vezes a própria Amazon, o próprio autor mistura ali em relação a ser suspense ou ser romance policial. Porque essa é a maior divisão. Romance policial vai ter um investigador, vai ter um detetive, vai ter uma linha investigativa. O suspense, não especificamente. O thriller também não. Pode ter romance policial, mas thriller, sim. Mas o thriller, propriamente dito, ele não obrigatoriamente tem uma investigação. Tem morte, tem um mistério, mas normalmente você vai estar dentro da cabeça da pessoa que está vendo aquilo e não especificamente seguindo uma linha investigativa. Mas acaba caindo tudo dentro do mesmo buraco. É muito difícil você selecionar, assim. Então a gente pode dizer que é culpa da Amazon, né? Perfeito, gente, é isso aí. Mas assim, a gente vai tentar ter mais cuidado, mas, tanto na escolha de tema quanto na seleção de livro, para fazer uma seleção mais clara, né? De uma forma mais... Faz parte. Não, pô, Assim. eu não acho que foi culpa de ninguém, na verdade. Eu só fazendo comentário que, tipo, putz, eu fui com uma expectativa que não aconteceu. muito forte nisso. Não, eu não tô falando que o livro é ruim. Só que eu tô falando, putz, a expectativa era uma. Aí, pô, eu recebi todo o sofrimento dela e, pô, pesado pra caraca. Não liria de novo, porque eu não gosto desse sofrimento. Mas, pô, eu lá, tá, agora ela vai pesquisar a parada. E não chegava. O que Eu fui acontece? meio puto. Mas o meu apelo aos autores para também fazerem a divulgação, para na sinopse te indicar o que é para esperar do livro, né? Tipo, ok, a sinopse te dá uma ideia da história, mas será que aquilo é o quê? É um drama? Porque, olha só, vamos lá. Diz que os gêneros são suspense, mistério, thriller, policial, crime. Suspense. Aí eu li a sinopse e aí fala que ela foi absolvida de um crime e aí começa uma série de suicídios duvidosos pela cidade. E aí, enfim, e aí fala um pouco, né, que ela tá abalada e aí ela se perde sobre o que é real e o que é invenção da mente. Mas acaba que toda essa coisa, tipo assim, com essa apresentação de gêneros, essa coisa de uma série de suicídios assombrando a cidade, pá. E aí eu pensei, tipo, pô, isso daqui, cara, isso daqui é investigativo, pô, com certeza, sabe? E aí acabou que assim, não exatamente, né? Inclusive essa coisa de ser proposital, apresentar o assassino desde o início, é, é um ponto de vista que eu não tinha pensado, mas faz muito sentido, porque a gente estava discutindo que não faz sentido ela apresentar esse prólogo, porque o prólogo deixa muito óbvio quem é o assassino desde o início, né? Então talvez realmente fosse a intenção... Perdão, termina. Não, talvez realmente fosse a intenção dela deixar o assassino meio óbvio. Mas eu não gostei muito de ter ficado meio óbvio. Porque aí deixa o livro, te deixa, tipo assim, eu acabei lendo o livro ficando conflito de uma forma que não é positiva, sabe? De realmente ver, tipo assim, uma coisa que todo mundo percebeu, menos a Eva. Sendo que, pô, eu já entendi que ela
tem vários traumas e que ela tá mentalmente abalada em vários níveis. Isso já ficou claro, de muitas formas diferentes. Então, isso ser mais uma, tipo assim, na trama, acho que me incomodou. Não foi uma coisa que eu gostei, não funcionou pra mim. Enfim. Inclusive, a morte da Thalita é meio que anunciada, sabe? Não tem uma surpresa ali, porque tem uma. Pelo menos para mim pareceu, né? Tipo, tudo aponta para isso. Tanto que até quando acontece, a própria Eva sabe que aconteceu. Antes de ir lá encontrar o corpo, ela já, tipo, o subconsciente dela já fez essa ligação, já sabe que é o Alex, já sabe que, enfim, por tudo que ela conversou com ela, meio que a narração para mim deu essa impressão, né? De como que ia acontecer. E que ela já tinha percebido isso, só que ela não queria acreditar, porque ela é doida, enfim. Mas. E porque ele estava iludindo ela, sei lá, ela queria acreditar naquele homem, isso me deu muita raiva. Mas, ok, eu entendo, faz sentido. Mas ela já sabe que vai. Quando ela vê uma mensagem só da Alexia falando culpa, ela já sabe que. Da Alexia, eu tô trocando os personagens todos, eu sou muito ruim para nome de personagem. Não, mas eu estava até falando que no início do livro vai apresentando o personagem até personagem. Caralho, tem 1000 pessoas, né, na vida da Eva. Meu Deus do céu. Enfim. Quando ela vê a mensagem da Thalita, ela já sabe tudo o que aconteceu. Ela já sabe que, tipo, que provavelmente foi o Alex, ela já sabe que tá atingindo pessoas perto dela, que tá fazendo ela acreditar que ela é doida e que a Thalita enfim, era a próxima pessoa óbvia. Então, tem um choque aí também, não tem uma surpresa, e isso reforça para mim essa ideia de que não era o objetivo. O objetivo era uma parada meio psicológica, realmente, da personagem lidando com isso tudo. E tudo mais. A própria Thalia avisou, né? Exato. A própria Thalita avisou. Então, assim, inclusive, eu posso entrar na parte que mais me deixou puta no livro? Que vai fugir um pouco da linha que a gente tá tomando até agora? Vai, fala aí que eu vou falar a mesma coisa, provavelmente. Ela não escutava o Guilherme nem a Thalita. Eu acho que o meu Scooby, eu tenho umas 5 postagens no Scooby simplesmente puta, porque as únicas duas pessoas que estão ali com ela 24 horas se fudendo, tomando no cu, porque o Guilherme tá se fudendo na polícia, roubando prova, tudo por essa menina, e ela foda-se pra ele. Tipo, eu entendo que tu tá instável mentalmente. Eu entendo que tu tá instável mentalmente. Eu entendo que ok, ele tá te manipulando, mas assim, são as duas pessoas, são a tua família ali. As únicas pessoas que você confia que estão se matando literalmente para te ajudar e tu não escuta nada. Parece, sei lá, um adolescente de 15 anos que simplesmente quer irritar os pais. Sim! Ele faz de propósito. Sim! Então, eu tava torcendo para se fuder já nisso também. Porra! Escuta os outros. Nela. Ninguém duvida, tipo assim, as pessoas próximas, até a Isis, tipo, a Isis, ela, eu acho que eu até comecei, eu gostei dela, eu acho que, assim, a personagem que eu mais gostava era a Thalita mesmo. Pois é. Eu já sabia que ela ia morrer, eu fiquei triste, porque eu tinha esperança que, de repente, fosse aquele tipo de história que é para evitar a última assassinato e tudo mais, mas, enfim, depois eu vi logo. É pra reforçar sim, basicamente. Nunca terão. Pra reforçar que sáficas não tem paz, nunca terão, aparentemente. Sim! Enfim, então, a minha personagem preferida era a Thalita. Mas eu gostava muito da Isis também, apesar dela não gostar dela ser meio enciumadinha com a Isis e tal. Porque, tipo, a Isis não tinha nenhuma relação com ela. E mesmo assim, ajudava e acreditava nela. Todo mundo que é próximo, que realmente conhecia ela, a vizinha, o Guilherme, a Thalita, a Isis, todo mundo acreditava nela. Tipo, ela era muito suspeita. E todo mundo acreditava nela. Que se ela dizia que não tinha matado, às vezes as pessoas acreditavam mais nela do que ela mesma. Porque às vezes ela achava que ela era doida e devia ter matado mesmo. Mas o pessoal tava, não, com certeza não foi você, não sei o quê. Psicóloga também, todo mundo. E aí
como é que ela devolve? Como é que ela responde a isso? Indo contra essas pessoas. Então, eu escrevi na minha resenha do Scooby da seguinte forma, que a gente tem uma protagonista que, por estar psicologicamente afetada, insiste numa burrice descomunal da primeira à última página. E que eu não acho isso inverossímil, mas acabou que, tipo assim, toda essa coisa dela ir contra as pessoas que estavam do lado dela continuar insistindo em acreditar nesse cara, tipo assim, é angustiante, não de uma maneira positiva, sabe? Foi o que eu falei, eu gostei muito de como essa coisa psicológica da escrita da Júlia Pedrosa é uma coisa que eu realmente gosto bastante. Eu gosto quando é, mexe essa coisa com a mente, né? Mas eu acho que esse fator, essa insistência da Eva, me incomoda muito. Me incomoda de verdade. Então, eu achei frustrante. Assim. Mas eu acho Ai, Eu acho que eu ainda fiquei mais frustrado, porque a Thalita, que é uma das minhas personagens favoritas, morreu por causa disso. isso que me deixou com ódio. Ai, meu Deus, e ela vai atrás daquele idiota, sabe? E o que ele faz por ela? Ele não fez nada por ela. Ele era só um cara aleatório que misteriosamente sabia de tudo sobre a vida dela, gostava de todas as mesmas coisas, compreendia ela em todas as coisas, já sabia tudo do passado dela sem ela ter falado, estava sempre nos mesmos lugares onde ela estava. E, convenientemente, enfim, tudo isso perfeito para ela, digamos assim, mas por ela ele não fez nada. E aí, de repente, ela mesma já tinha dito para ele que, enfim, eles não era nada, não ia garantir nada, etc, etc. Que ela não sabia se a coisa com a Thalita estava realmente terminada, e o cara surta e ela vai atrás dele. Eu acho extremamente irritante, me deixou com ódio, mas eu acho verossímil porque as pessoas são. Não, eu acho verossímil. O que não me deixa mais em paz, nem menos puto, com tudo que aconteceu. Exatamente. Eu tentei ter empatia. Eu juro, eu tentei ter empatia todo momento. Me irritava e tal, mas tudo bem, ela não tá bem, acontece e tal. Mas assim, tinha horas que não dava. Aquela hora do bar foi o começo, porque ela deixou claro que ele tava segurando ela na cadeira porque não tava conseguindo ficar sentada na cadeira de tão bêbada. E o homem vai lá e tasca com um beijo nela. Só isso já seria uma enorme bandeira vermelha. A Thalita vai tentar pegar ela e salvar ela daquela situação, porque ela tava ali e ela simplesmente xinga a menina e, enfim, quebra o coração da Thalita mais ainda. Já fiquei puta. Mas aí, naquela cena em que ela deixa a Thalita sozinha no quarto, depois do cara ter dado um surto daquele tamanho, corre atrás dele, se humilhando no pé da porta, até a outra vizinha falou, te preserva, sabe? Ali, sei lá, ficou muito puta. Aí quando eu tava tão puta que, tipo, quando a Thalita morreu, eu só sabia pensar. É isso aí, se fudeu. Você comprou. Então, vamos falar a verdade. A Eva que importa é a Eva da mente dela, a Eva infantil. Ela que estava certa. É legal. Mas assim, quando teve a morte da Thalita, porque ela ficou o tempo todo se culpando, achando que tinha matado pessoas que ela não matou. Quando a Thalita morreu, eu pensei, cara, eu espero que você descubra toda a verdade e se culpe pelo resto da sua vida, porque você matou muito, filha da puta, sabe? Sim, a empatia foi pro ralo. Todo o resto de empatia foi pro ralo. Agora, uma coisa. Cara, eu vou falar que eu fiquei uma boa parte do livro tentando não acreditar que o Alex era o culpado. Eu tinha uma fé que. Porque para mim seria tão mais interessante de toda a nossa história que a gente está lendo lá, ela está falando que é a culpada, que ela não sabe, e que se ela realmente fosse a culpada, eu teria gostado mais. Então, sim. Uma coisa aponta para ele desde o início, de uma maneira sutil, mas muito óbvia, seria muito interessante se no final, tipo, porra, então não. Em algum momento eu pensei, cara, não é ele, pô.
Porque ele tá tão óbvio que, tipo, pô, vai contar, vai ter um plot twist sinistro, tá ligado? E não teve. No final Mas ao mesmo tempo que eu tava querendo isso, fica. Cada momento ficava tão mais difícil de acreditar nisso, até fiquei cogitando, pô, talvez os dois sejam cúmplices. Talvez aí os dois estejam meio que juntos, mas também não fazia muito sentido. E, pô, eu queria gostar da Eva, eu entendo todo o sofrimento dela. E, pô, aquele maluco é um bosta. Nossa, que nojo que eu tive de ler aquele prólogo. Tudo que ele apareceu, toda a parte de igreja, eu naturalmente já tenho um ódio natural. E foi grande ainda, nesse parte. Mas, pô, o que me machucou mais nesse livro é que os assassinatos não faziam muito sentido. Tudo bem, o da Thalia fecha legal. Tudo bem que naquele momento eu já perdi a graça do livro. Falei, porra, matou o melhor personagem e não me importo mais com nada. Mas, tipo, pô, matou o Vicente. Que aí eu falei, ué, putz, porque até aquele. Chega no final tu entende, o cara ele tá matando todo mundo que se aproximava dela. Pô, mas o cara era o marido da amiga que ela já não gostava. Eu falei, ué, não fecha o raciocínio. Uhum. Eu falei, pô, aí eu achei foda. Inclusive. E coitado do primeiro ex-namorado. O cara não aparece na história, é só o suicida que morreu de trouxa, não tinha mais nada a ver com a história. Eu falei, porra, irmão, sinto por você. Morreu 10 anos de antecedência. Eu inclusive, acredito, acho que o Guilherme só foi morto porque, sei lá, porque a autora ficou com pena do protagonista. Porque também, tipo, chegou o ponto que eles viram a Thalita morta e aí os dois caíram desmaiados no chão, tá ligado? Aí eu pensei, pô, o Guilherme vai morrer. Aqui acabou, vai de camisa de saudade eterna. E acabou que não foi. Acabou que ele ficou vivo porque o cara. Um suicídio duplo entre irmãos seria uma coisa meio difícil também de emplacar. O quê? Um suicídio duplo entre irmãos seria uma coisa meio difícil de emplacar. Não precisaria forjar um suicídio, porque naquela altura, se ele queria ficar com a Eva, é muito difícil, tá ligado? Tipo assim, naquela altura, depois de ele matar a Thalita e ele levar a Eva pra aquela fazenda, é porque, tipo assim, se ele não ficar naquela fazenda, acabou, sabe? Uhum. Então, tipo assim, se já tá. Porque já tava muito suspeito naquela altura pra todo mundo, inclusive pra polícia. Por isso ele foi pra fazenda os caralhos e também pra isolar a Eva. Mas aí, tipo assim, não precisaria forjar um suicídio. Mas, por exemplo, o Guilherme tendo ficado vivo, provavelmente foi também o que ajudou muito a investigação continuar viva e, enfim, continuar indo até o cara. Então, sei lá, pra mim me pareceu ruim no sentido de, tipo, como o assassino ele deixar o Guilherme vivo, ao meu ver. Uhum. E não faz sentido o romance que ele inventa na mente dele. Maluco, na história, em nenhum momento mostra que ela tinha algum interesse por você, irmão. Não, mas olha só, isso daí eu fico meio bolado com isso. Isso daí é coisa de homem. Homem faz isso. Homem faz isso. Não, perfeito. Eu tenho essa total compreensão. Mas eu não gostei desse plot. Eu falei, irmão, para. É tipo assim. Vai tomar no cu, tá ligado? Não é nada racional, ele é só assustado. Enfim. Cara, eu teria gostado tanto mais. Na verdade, eu tava com essa ideia. Putz, ele tá nesse plot aí porque a irmã dele se matou por causa do abandono dela no início. Eu ia gostar pra caramba. Mas ele falou, não, porque aí eu era o menino do mal e a minha irmã era perfeita. Eu falei, não, de novo essa história, não. Esse drama da criança perdida, não. Pô. A única coisa que me deu alguma satisfação foi ele saber que no final das contas não teve nada que ele fizesse que conseguiu fazer ela amar ele, sabe? Mesmo quando ela estava com ele sabia que ela não amava. E ele fala isso no final. Então, pelo menos isso, tá vendo, seu arrombado? Ninguém te amar, seu merda. Então. Você, ninguém nem lembrava, pô. Tem significante, irmão.
completamente insignificante, a ponto que, tipo, ela sabe ter um nome, e é merda do mesmo nome, você nem trocou de nome direito, você inventou um apelido para o teu nome, ela viu seu nome no papel da investigação, você fez de tudo, deu várias dicas, você deu a pulseira que ela só tinha quando era adolescente, que a sua irmã deu, que não sei o quê. E então. Oi? Ela nem lembrou. E ela nem assim ela lembrou de você, porque você é um merda insignificante. Quando ela vai atrás dele, ele vai falar isso naquela. Eu acho que ela agiu muito como a mãe dela. Isso meio. Essa coisa. Foi o que me passou pela hora. E eu fiquei pensando o quanto disso não é também, sabe? Essa coisa de tipo. Você vê esse trauma de infância, vê sua mãe em uma situação completamente merda e reproduz essas coisas depois. Mas, enfim. Esse é um bom ponto de vista. Só queria pontuar na questão da obsessão dele pela Eva. Para mim, fez um pouco de sentido, sabe? Eu não questionei isso, porque para mim ficou bem claro que naquela hora da pulseira, que ele explicou que ele gostava dela primeiro e teve a ideia da pulseira primeiro para dar para ela, para ser tipo um flertezinho infantil. E a irmã dele foi lá e fez primeiro que ele, entregou para ela e acabou que elas começaram a namorar e tal. Eu achei que, pra mim, eu entendi que ele foi o momento que cruzou a linha, sabe? A Alexia sempre tinha sido a preferida e ele sempre teve inveja dela, enfim. Mas aí ele tomou mais uma coisa dele e ele não gostou, e aí foi quando passou do limite da loucura ali pra ele e ele perdeu as estribeiras. E aí, como a Eva tinha sido esse ponto de ruptura, acabou que virou uma obsessão até o final. Tanto que numa das últimas cenas, ela pergunta, foi por amor? E ele falou, tire suas próprias conclusões, sabe? No final, eu já acho que a obsessão nem mais era eu quero que ela me ame, eu quero ter ela porque ela vai ser minha, sabe? Pelo menos ela eu vou ter. E a Alexia... Tipo isso? Tipo, foi uma questão de orgulho. Exatamente, mais pro ego. E aí, que o Manquinho falou sobre, se fosse ela, seria melhor. Também foi minha expectativa. Na hora que passou aquele capítulo que divide em parte 2, que é o capítulo que ela imagina dela matando o Túlio, né, ali na banheira, eu fiquei empolgada. Eu falei, então no final, talvez aqui a história vai virar um 360 e ela quem tem um lado assassinar sangue frio e que esteja planejando tudo isso, sabe? Iria fazer muito sentido com a história? Não, mas ia ser um pouco mais interessante. Em algum momento eu torci pra ser o amigo dela, o assassino, porque pô, o amigo dela é, é, é fiel a um nível, porra, bizarro a ela, sabe? E, pô, ele é policial, etc. Ele tem todo o perfil de alguém que você não vai desconfiar, supostamente, né? E aí porra, se ele fosse o assassino, ia ser muito pica, mas também não aconteceu. Eu cogitei de ser ele também. Eu falei, de repente, porque como foi óbvio no começo, aí eu tive essa coisa de tipo, bom, ou não vai ser esse foco, ou então ela vai jogar para outro para ser um plot twist. E aí o amigo dela, principalmente isso eu achei meio aleatório, aquela parte que ela lembra de que da vez que ele espancou o menino na festa da faculdade e tudo mais. É verdade, teve isso. Tipo, porque a relação deles é muito boa e aí do nada ela joga. Com alguém. Cara, eu tava entendendo a relação. Na verdade, eu não entendi. Pra mim, a relação dele sempre foi de irmão e irmão de uma grande família. Até que no início, quando ele leva ela pra ver os pais dele, pra ir na família, tipo, existe uma total naturalidade. O pessoal tá lá, pô, você voltou, não sei o que lá. A minha amiga de baralho voltou. E, pô, ali, naquele momento, eu já enxerguei, pô, não existe aqui essa noção de amor não carnal dessa forma. Pra mim, eu sempre entendi como papo de irmão e irmã. Então, pelo menos, esse foi o único personagem que eu falei. Esse não é o assassino. Não, mas o ponto
ponto é que, tipo, porque ao mesmo tempo que eles são muito próximos, eles não se veem, porque ela morava na capital. Ao mesmo tempo que eles são muito próximos, tipo assim, esse amor, ele nunca necessariamente é romântico. Na verdade, ele não é um amor, né? É meio que uma obsessão. E aí toda coisa dele ser policial, dele ser muito gentil com ela, mesmo depois de todos esses anos distantes, desde ter agredido alguém, tipo, porque sim, tá ligado? Por ela. E sempre acreditar nela, indiscutivelmente. Sempre tá lutando por ela, indiscutivelmente. E a relação de ciúmes que ele tem com ela, eu pensei que, pô, ele tem um perfil interessante pra ser o assassino. Poderia ser. Não necessariamente porque ele queria ficar com ela, mas até como uma forma de defender ela e tudo mais. No Pois é. começo era mais nesse sentido, assim. Até porque no começo Não, mas. não sabe do. Não, realmente, a gente não sabe do começo. Mas até aquele momento, desde o início, tudo que ela fez foi um assassinato do padre. Um assassinato, nossa, que coisa pequena. Mas que ele já sabia de toda a situação. Então, pô, ele não participou desse, ele já sabia que ela matou. Mas E então, os outros, todo mundo fala que seria impossível para ela fazer. E ele também, pô, por ele ser policial, ele consegue também verificar a impossibilidade dela ter feito aquilo. Então, por isso que ele acreditava nela, porque ele conseguia ver objetivamente eu que não não acho era ela. eu não acho que teve, tipo, teve coisa que indicou que ele era o assassino. Não. Eu acho que não teve coisa. Eu acho que, falando, pelo menos comparando com o Alex, pô, o Alex, caralho, 300 coisas apontaram ele desde o início, sabe? Mas é uma coisa que, pelo perfil, tipo assim, não achei impossível. Eu cheguei, tipo, ok, é possível, sabe? É plausível, seria interessante, se fosse. Mesmo que tudo apontasse pro Alex, né? Até justamente essa coisa de tipo, ele saber, né? Uma das poucas pessoas que sabia que ela realmente matou e planejou matar o padrasto dela e que continuou do lado dela indiscutivelmente, sabe? Então, sei lá, pra mim pareceu plausível. Não pareceu, tipo, eu acho que ele é o assassino, mas me pareceu, tipo, pô, seria bem interessante se fosse ele. Enfim, pelas coisas que foram apresentadas. Eu também não considerei ele em nenhum momento. Eu pensei, pelo menos ponto de vista do Manquim, que, tipo assim, eu achei muito legal não tentarem forçar amor romântico entre os dois, dessa relação deles. Mas vendo por essa ótica, realmente, ele tem muito potencial, teria muito potencial para ser, inclusive porque o bichinho aguentou muito calado. Você já tem mandado ela tomar no cu várias vezes porque testou a paciência. A irmã dele morreu por causa dela, porra. Eu, caralho, foda-se. Sabe? Pô, bizarro. Mas uma coisa que eu queria puxar, que não foi dita ainda, mas me chamou muita atenção, que foi quando tu disse, ela não só matou como ela planejou. Essa parte me deixou um pouco irritada também, porque principalmente naquela conversa com a vizinha, que a vizinha disse, não tinha como, você planejou matar, a gente encobriu e tal. E quando eu li a cena e entendi o contexto, pô, ela planejou o caralho. Eu também teria levado a seringa, sabe? Eu vou encontrar um cara que foi meu abusador por anos, que me espancou, e eu vou desprotegida, sendo que eu poderia. Na verdade, Qualquer arma é bem-vinda, sabe? Então eu achei muito plausível, inclusive. Já acho errado ela ter ido sozinha, pô. Já achei, pô, irmão, você não iria sozinha. Sim, tipo, eu não acho que seria uma coisa consistente para se levar no júri e falar, você é culpada, você planejou com antecedência, é culposo porque você levou a seringa. Meu amigo, legítima defesa 100%. Eu não entraria num lugar só com homem, sem nada na mão. Imagine um abusador. Eu não sei como é direito penal. A gente precisaria da Diane nessa chamada para ela opinar. Eu acredito que é considerado legítima defesa, independentemente do que você usou, tá ligado? Porque se ele agrediu primeiro, mesmo que você tenha antecipado que ele ia te agredir, conta como legítima defesa, até onde eu sei, mas eu posso estar errado. Não, mas exatamente, pô. A questão toda foi sobre ela ter levado a seringa, né? Que não seria necessário, ela não estaria com a seringa, não seria um objeto de legítima defesa. Pelo menos foi o que a falou.
Exatamente. A argumentação que ocorre é o fato dela ter levado a seringa de anestésico de cavalo. Mas, irmão, quando a gente vê a história toda, é tipo assim, qualquer júri teve, tipo, pô, eles foram num enterro juntos e ela falou 1000 verdades na cara dele, tem 1000 pessoas de prova. E depois ele falou pra ir na casa dele e pegar as coisas da mãe. Nesse momento rolou uma briga, tem evidência corporal em todo mundo. Então não é premeditado. É impossível Exatamente. ser premeditado isso. Mas Foi ele que chamou ela. Foi ele, na frente de todo mundo, chamou ela. Exatamente. Mas eu acho que realmente o que eles fizeram de levar a maleta e colocar lá e arranjar a cena, eu acho que fosse. Até Sim, acho que faz sentido. Porque como ela não lembrava o que aconteceu, porque se ela lembrasse, ela provavelmente ia dizer, não, pô, eu subi, ele era uma pessoa violenta, ele, tipo, me batia na minha mãe, já me estuprou antes, não sei o que, eu fiquei com medo, levei o negócio na bolsa. E faria todo sentido, só que ela tava completamente doida. Ela não lembrava de nada. Então, mas na hora lá eles não sabiam disso, sabe? Pra mim a questão nem foi essa. A questão foi eles ter tratado como se, meu Deus, se a gente não tivesse encoberto, você estaria presa. Não, ok. Eu acho que teria como provar. Eu acho que realmente era uma história que dava para vender, a história real. Mas eu acho que eles terem levado para parecer mais convincente. Eu não achei ruim, não, porque fica mais fácil. A história real, tipo assim, mesmo em como nem ela sabe, nem tecnicamente nem os outros sabem. Por exemplo, o Guilherme se ofereceu para ir lá em cima com ela, porque ele sabia do perigo real que era. E, tipo assim, ele confiava nela, mas também não tem nada que garante a ele que ela já desde o início não planejasse matar o cadastro e tivesse colocado o tranquilizante desde o início, tá ligado? E a briga podia ter sido justamente por isso, né? Dela tentando botar o negócio nele, qualquer coisa do tipo. Eu acho que tem uma coisa nessa história que normalmente a gente não vê em história estadunidense, pelo menos no começo, de saída, às vezes depois você mostra uma desilusão com as autoridades, com o sistema. Mas a gente tem uma polícia aí e pessoas envolvidas com a polícia e com a justiça, que é uma coisa muito brasileira, no sentido de eles não confiam na justiça em momento nenhum. Em momento nenhum, eles acreditam que tipo, a verdade vai ser revelada, vamos confiar no sistema judiciário. A investigação vai mostrar a verdade. Tanto que é por isso que eles mexem com provas. Eles manipulam cena. O Guilherme roubou câmeras, sabe? E o tempo inteiro ela fala e ela é orientada de não falar nada para o investigador, de não responder pergunta nenhuma. Porque tem uma desconfiança, não é nem uma desconfiança, é realmente uma consciência de tipo, o sistema de justiça é falho. A gente vai dar uma mãozinha aqui para que seja decidido o que a gente acha que é verdade ou o que a gente acha que é certo, sabe? É verdade. Isso é verdade. Na verdade, eu achei isso porque o Wellington, o cara, ele era um rapaz proeminente da cidade, ele era da igreja. Então, por isso mesmo, ele já teria uma comoção maior para trazer justiça para ele, não para ela. É verdade, ainda mais que ela é a errada, a desvirtuada, sempre foi, né? A igreja ficaria do lado dele. Mas assim, eu só acho que o Guilherme, por muito tempo, pelo menos foi o que passou para mim, ele desconfiava um pouco que talvez a Eva sim tivesse planejado, sabe? Porque na cabeça dele faria sentido, né? Ela pediu para ir sozinha, ela levou o negócio, ela foi abusada por anos, ela tinha dado aquele discurso agressivo na igreja, então faria realmente sentido. Mas eu acho que não só essa dúvida na justiça, apesar de que eu concordo, mas eu acho que ele também tinha um pé atrás sobre ela ter planejado ou não. Não, Só tem um probleminha nessa noção dela ter planejado. Tipo assim, o Guilherme, quando começa a cena, ele pergunta: e você foi lá ver o cavalo de não sei o que lá, que tá bem velhinha? Ela levou a coisa pra lá porque ela foi mexer no cavalo. Então, entende que a premeditação dela seria: eu tenho que esperar um dia pra ter um cavalo doente,
que eu vou precisar desse remédio para ir para lá. Mas olha só, Ele já sabia por que ela tava com aquele remédio ali. Não, mas não necessariamente ela planejava matar com o coisa de cavalo. Mas ela planejava matar, e aí, convenientemente, ela foi atender um cavalo no dia, ela pensou, posso usar isso. E que, na verdade, na prática, foi isso que aconteceu. Só não com essa coisa tão premeditada, né? Pois é. Ela não precisaria ter antecipado tanto assim, né? Porque ela só foi para a igreja, só aconteceu toda aquela comoção do reencontro e tal, depois que ela já tinha voltado a ter medo do cavalo. Então ela atendeu na cidade dela e veio direto, e depois foi o que aconteceu. Então não teria. Aí depois teve enterro e tal, então não teria que ser tão imediato. Eu não sei. Mas eu penso muito, tipo, sei lá, nesse papel, vamos supor. Pô, a mãe dela morreu e, sei lá, o padrasto dela tinha vários históricos de agressão, estupro, etc. Então, tanto por vingança quanto por talvez achar que o padrasto dela pudesse ter matado a mãe dela, enfim. Então, ela vai pra cidade já na cabeça, tipo, cara, eu vou acabar passando lá em algum momento e vou matar ele. Acabou que ela vai no enterro, fala umas coisas, ele já fica puta, ele chama ela, e aí ela, pô, ok, esse é o momento. O Guilherme pergunta, quer que eu vá com você? Ela, não, deixa que eu vou sozinha. E aí ela tava com o teu coisa de cavalo, pô, vou usar isso e, pô, Brasil, sabe? Não, obviamente não foi isso que aconteceu, mas eu acho que em um mundo como o Brasil, em que a justiça não funciona, seria plausível que se acreditasse nisso, sabe? Faz sentido, faz sentido. De qualquer forma, né? Eu acho que o Guilherme, no fundo, tinha um pé atrás, e não o julgo por esse pé atrás, tá? Não vou julgar no lugar de Guilherme, eu teria um pé atrás também. Também, assim, eu também não julgo, deixando isso totalmente claro. Eu só realmente, eu tinha essa mesma perspectiva que eles, e aí quando aconteceu o capítulo, que a gente viu que aconteceu, aí realmente eu virei e falei, não, totalmente não pois é, sim, eu também. E aí, no final, é isso. A gente tem a coisa com o assassino, que talvez no julgamento conscientemente foi uma coisa que realmente não é para dar alívio. E eu acho que também foi um pouco, porque quando tem documentário, às vezes, algumas coisas muito cinematográficas estadunidenses, e a gente tem muita impressão, tipo, a família conseguiu a prisão do assassino e finalmente conseguiu um alívio, e talvez na história fosse a ideia de que, não tem alívio nenhum. Não tem alívio nenhum, pô. No final das contas, foda-se, o cara matou um monte de gente, ele sabia que em algum momento, a qualquer momento, ele poderia ser preso, e ele não tá muito mais infeliz por causa disso, porque ele foi preso, e também não existe um grande alívio coletivo porque ele foi preso. Então eu achei interessante a parte que ele vai para um tribunal e ele confessa tudo, um pouco por conta disso, porque isso é muito real. Tipo assim, você não tem talvez seu maior alívio seja a ideia de que agora vai parar, mas não vai passar nada do que aconteceu porque ele foi preso, enfim. Porque, na verdade, o problema acaba sendo pra gente. Porque em nenhum momento na história a gente vê realmente consequências dos atos. Tipo assim, você não tem ela sendo hostilizada na cidade, ela sofrendo represálias ou coisas do tipo. Aí, pô, quando ocorre a conclusão, você não tem aquele sentido, pô, esse temor acabou, não vai ter mais esse sofrimento, a justiça foi feita. Tipo, foda-se! Não mudou nada, na verdade. Ela ainda continua tendo seus problemas, agora mais ou menos resolvido. Todo mundo tá morto, a justiça realmente não existe, o Guilherme ainda perdeu a irmã de brincadeira. E é isso. Mais um dia se encerra. Achei o Guilherme muito foda, inclusive, de ter perdoado ela, porque eu não sei se eu conseguiria, sabe? O tanto que eles avisaram, o tanto que ele tentou afastar o Alex, e aí a irmã dele, sabe? Depois da irmã dele, se fosse ele, olha, Eva, ok, beleza, entendi o que aconteceu e tal, mas aqui acabou. Aqui a nossa amizade acabou, tá ligado? Eu não te desejo, no mínimo, não te desejo mal,
não tenho ódio de você, mas aqui a amizade acabou. Minha irmã morreu, irmão. Por sua causa. Teria gostado muito mais disso. Ela ter se ficado de boa com ela mesmo, mas aí agora tem, sei lá, a voz da irmã morta falando com ela. Pô, tu me deixou morrer, hein? A gente avisou. Vacilona. Foi o que eu falei. Eu acho que a autora não fez isso porque ela ficou com pena da protagonista, porque tirou gente pra caralho dela também já. Então, eu acho que também foi nesse sentido de, olha, mas tem alguém que tá, independente de tudo, continua apoiando ela. Quem mais tomou no cu na história inteira foi o Guilherme. Do tempo inteiro e continua ali. Admiro a evolução espiritual dele, porque não teria tanto. Não, mas é esse que é o problema pra mim. A gente começa a história de vendo a Eva tendo lá toda uma cena de violência bem grave dela com a menina, com a Alexia, e ter outro rapaz rindo. Mas ao longo da história, tudo bem, a gente vai ter umas cenas dela fazendo uma automutilação, que foi bem, não muito prazeroso de assistir, mas tipo, você tá vendo toda aquela destruição dela esperando que ela melhore no final, que tenha uma reviravolta, que tenha uma mudança. Só que a personagem é tão porra, é tão burra, que eu acabo não torcendo pra ela. E eu acabo pensando, porra, tu sofreu um pouco. Aí o Guilherme, o rapaz lá, que tá de bobeira, que só sabe falar francês, que eu achei muito aleatória essa cena, metendo uma frase em francês porque sim, que não muda nada. O que ele falou? Ele manda uma conversa que tem o Alex e o Guilherme, cada um fala uma frase em francês. Ah, sim. Tipo, beleza, isso nunca mais é relevante, ninguém sabia francês. No final o cara pede a irmã e é isso. Tipo, porra, não consigo gostar de você, Eva. Toma no cu. Vacilona do caralho. O que me incomoda um pouco, dada todas essas constatações, foi um pouco que a Luísa falou de que, tipo assim, a Eva em nenhum momento amou ele, o Caio, o Alex. Em nenhum momento deu pra ver que, tipo assim, ela falou mais de uma vez que ela terminou com a Thalita, ela foi embora. Mas ela amava a Thalita várias vezes. E no final, tipo assim, ela não ouvia a Thalita e escolheu o Alex. Eu acho que isso é um ponto um pouco frustrante também, até porque, de novo, eu gostava muito da Thalita pra caralho. Enfim, e depois isso resultou na morte dela. Mas só sobrou remorso pra Eva, né? Então, eu acho que... Não sei, então, espero que com esse remorso ela tenha o que ela mereceu. Pô, deixa eu só fazer um último comentário para destilar meu ódio. Eu não gostei das cenas de assassinato. Tudo bem que elas não existiram, mas tipo, beleza. Você sabe no final que a Alex vai lá e estrangulou a irmã. Beleza, há uma explicação ali de boa. O do pai morreu lá na injeção. Agora os outros dois, o cara do meio lá da igreja, eu falei, irmão, eu não sei como é que ele morreu. E eu também não me importo muito. Eu achei esse meio tão barriga. Que assim, eu já estava esperando que alguém tinha que morrer ali no meio para voltar as suspeitas para ela. Mas a pessoa que morreu eu achei tão sem importância. Tipo, a Eva, ela tá zero foda-se. Porra, o cara morreu. Porra, eu não gostava dele mesmo. Aí eu fico pensando, como é que ocorreu esse assassinato? E, na verdade, eu nem lembro se ele fala. Vai falar que soltou alguma droga. Mas eu achei tão... fiquei tão puto com isso. Acho que até ali explica esse assassinato, mas ele foi só realmente para virar um pouco as suspeitas para Eva, porque só ela teria alguma coisa contra o Vicente e tal, pelo que ele falou e tal. Eu acho até que isso ficou... Eu entendi, mas isso poderia ter ficado um pouco mais claro. Tipo assim, no final das contas, ele fez tudo porque ele queria continuar ao lado dela, mas ele fez tudo porque ele estava incriminando ela das coisas. O que eu entendi, eu posso estar errado, é que ele estava tentando incriminar ela, e tipo assim, com isso, as pessoas iam abandonando ela e ele ia continuar do lado dela. Enfim, Sim.
Mas eu acho que isso também não ficou tão claro quanto deveria ter ficado, eu acho. E aí me leva para outra coisa que tirou, eu acho que tirou quase uma estrela da minha avaliação, que é o final. É o que eu falei no começo, que a autora colocou muita coisa e aquele final foi muito corrido. Ela quase não desenvolveu, sabe? Ela só foi tacando um monte de clichê ali do suspense. E pra mim, sendo 100% sincera, pareceu o final do Novela das Sete, sabe? Que eles jogam tudo pro último capítulo e tem que resolver tudo de uma vez. Então, as cenas da fazenda, as cenas dela descobrindo. Gente, as cenas dela no armazém pedindo ajuda pra mulher e ele batendo na cabeça dela com. Isso ali é muito Novela das Sete. Afinal, o que aconteceu com essa moça? A coitada lá da caixa. Levou uma madeirada na testa. E aí? A moça do caixa caiu, enfim. Eu acho que o que me incomodou um pouquinho nesse final foi essa coisa do armazém, de que, tipo assim, ela vai pro armazém para ela investigar. E aí ela não descobre basicamente nada, eu acho, que eu me lembro. Nada muito relevante, nada de muito novo no que a gente já sabia. E é isso. Eu achei que não tinha plano. Ela não tinha plano nenhum. Pois é. Ela tem um puta plano, tá ligado? Ela vai investigar, vai arrumar uma prova no armazém, tá? E não. Ela vai passar uns dias lá, entendeu? Indo, pegando uma coisa aos poucos sem ele ver e tal. Ela achando aquela chave no pote de farinha, a coisa mais aleatória do mundo. Eu achei muito aleatório. E essa foi a maior parte de investigação da história. Ela foi procurando na casa, encontrando um rato morto, barata, no pote de farinha. Eu falei, beleza. Investigação, check. Aí vamos entrar agora no cômodo secreto conveniente da casa, onde tem todas as fotos e tudo. Sim. Eu acho que elas poderiam ter tirado, sei lá, umas 50 páginas do que conosco, aquela parte psicológica e tal, dela duvidando de si mesma e a gente já sabendo tudo que ia acontecer, e aprofundar mais esse final dela descobrindo e, enfim, dela investigando. Eu acho que... É que assim, eu gostei muito do lado psicológico. Pra mim, o problema é ter o lado psicológico dela se questionando se foi ela ou não, a gente já sabendo desde o início que é ele. Pra mim, esse é o problema, tá ligado? É exatamente isso. Se a gente seguisse apenas o ponto de vista dela, em que ela duvidando dela mesma, a gente sabendo que ela não é o narrador confiável, seria 10 de 10. Só que, a gente tem ela se confundindo, ela não aceitando, mas todo o resto da população da história tá falando que não é ela e mostrando por A mais B. Não, então, aqui o cara tinha que ter tanto de força, você não tem. O cara ia ter que estar aqui, você não estava aqui. A câmera mostra que você não estava aqui. Então, essa dúvida dela não fecha. E a gente talvez, se fosse uma questão mais de culto, e que, a gente não conseguiria confiar nas outras pessoas, mas não, as outras pessoas são pessoas aleatórias. E que, conhece ela a vida toda, então eles não tem por que fazer isso. Então, essa parte toda, a parte psicológica para mim é muito boa, eu gosto dela conversando com ela mesma, mas ela não combina com a história, não combinar que, tipo assim, o resto da história meio que vai anulando a parte psicológica. Então, não aprofunda muito nela e também não aprofunda na investigação. E a gente já sabe, pela quantidade de personagens, quem é o assassino, ou muito provavelmente quem é. Exatamente. E aí fica... Ela duvida de si mesma, mas a gente já não duvida. Então, se a gente tivesse uma visão um pouco mais fechada, vendo só o que ela tá vendo, teria sido muito melhor. Esse é um dos meus maiores problemas, por ficar óbvio que é o cara desde o início, sabe? Porque aí toda coisa dela duvidar dela mesma, tipo, a gente não entra com ela nesse surto, a gente só observa esse surto. E aí só observar é muito mais angustiante do que participar. Ironicamente. Então, enfim. Me lembrou um pouco. Eu não gosto dos livros da CJ Tudor, que é a mulher que escreveu Homem de Giz, o que aconteceu com a Anne, enfim. Mas ela é muito boa em fazer isso. Da gente estar dentro da cabeça da pessoa que está duvidando de si mesma, que não sabe muito o que está acontecendo, e a gente também ficar totalmente perdido, sabe? Então, eu acho que faltou isso. E a CJ Tudor sabe fazer isso muito, muito bem. Apesar que ela não sabe escrever mistério.
Porque os mistérios são bem furados. Mas a parte psicológica, ela sabe. Eu acho que poderia ter funcionado melhor também dentro dessa proposta que ela fez, que é, tipo, a gente saber e a personagem não saber, se isso fosse mais intenso. De repente, ficar claro que, tipo, é isso, e você vê ele se aproximando, e você vê a merda acontecendo, você não pode fazer nada, mas de um jeito ainda mais forte. Eu acho que isso talvez pudesse ter funcionado também. Porque aí tá muito... Só que aí teria mudado toda a perspectiva. Se fosse a perspectiva, a gente sabe que ele é o assassino, e a gente sabe que ele é apaixonado por ela, e a gente tá vendo a loucura dele consumindo ele, e ela sem perceber, nossa, isso é uma outra história. Nossa, foda. Eu quero ler isso agora. Foda. Eu consigo pensar, talvez isso não fosse tão... sei lá, eu consigo pensar em algumas possibilidades do que eu faria diferente se eu fosse fazer essa história. Mas, no geral, como eu já disse antes e vou dizer novamente, para mim o saldo foi positivo muito por conta dos personagens, apesar da Tônica ter morrido, Eva, filha da puta, mas dos personagens, todo esse aspecto psicológico de surto é uma parada que eu gosto bastante. Então, para mim, o saldo foi positivo. Quando eu terminei de ler o livro, bom, estou satisfeito, estou feliz de ler e terminei. Então, para mim, foi isso. Para mim também foi positivo a partir do julgamento, sabe? Como ele confessou, como foi resolvida essa história psicológica, entendeu? Que ela começou a se entender mais. E no final ali mesmo, que deu pra ver que não foi o feliz pra sempre, e terminou com um gostinho bom, apesar dos pesares. Mais algum comentário? Não, eu acho que pra mim ficou claro. É engraçado que eu sempre acabo terminando meio advogada dos autores. Eu sempre com isso em toda a reunião que a gente faz. Mesmo em livros que eu vejo problemas, né? E normalmente eu vejo problemas porque os autores que a gente pega, você vê que são, assim, meio que são autores independentes, sem um editor, né? Vários estão começando. Então, vai ter falhas, não tem jeito. Mas, nesse caso, eu realmente gostei do livro. Eu acho que dava para ser melhor, mas sempre dá para ser melhor, né? Mas eu também fiquei satisfeita. Eu achei a proposta interessante e tudo mais, e fiquei satisfeita com a leitura. É uma boa história. Tipo, alguns ajustes aqui e ali fariam ficar melhor e menos frustrante, mas é uma boa história. E eu adoro a Julie. Tipo, Luz de Emergência pra mim foi muito bom, e do começo ao fim eu não tenho nada a criticar. Então acho que é só questão do gosto pessoal mesmo. Eu acho que eu ia falar sobre isso, porque eu normalmente não sou, eu já falei sobre isso, né? Eu tenho uma questão com ver obras diferentes de um mesmo autor. Normalmente eu não gosto de fazer isso. Não é uma escolha racional, tá? Eu simplesmente... Eu leio um livro de um autor, pô, esse livro é absurdo, aí eu lanço outro livro diferente, eu não tenho vontade de ler, porque eu já li alguma coisa dele. Mas, com a Julie, que eu li Luz de Emergência, eu li Maldita Seja Eva, eu fiquei muito curioso para ler outras coisas dela também, buscando essa coisa do aspecto psicológico, né? Esse ponto em comum que eu achei da história dela, eu achei extremamente interessante, que eu queria ver explorado em outros universos. Então, eu vou ficar de olho nos próximos lançamentos. Na verdade, a gente sempre acaba nas nossas reuniões falando que a gente queria ler mais coisas do mesmo autor, porque tá tendo uma constante de os livros poderiam ter algo a mais, sempre tem alguma coisa a mais que ele poderia ter desenvolvido. Isso também é pelo caso que a Maluísa falou de serem autores independentes e acabam colocando toda a paixão deles naquela obra. Então eles abrem todos os leques de possibilidades e às vezes, uma certa frequência, não conseguem fazer uma finalização legal para tudo. Também concordo com vocês que esse livro, mesmo eles tendo reclamado um pouco bastante,
Eu ainda fico bem satisfeito com ele. Dei um saldo positivo. Até fiz a minha crítica no Kingdom. Falei, pô, faltou investigação, mas a parte psicológica tá lá e tá perfeito. Então dá saldo positivo e também, nessa vez de hoje, sem muitos erros ortográficos, de concordâncias e coisas gramaticais. Então, 10 de 10. A Julie, ela é muito boa em escrever terror psicológico. Eu quero ler mais coisas sobre dela, eu acompanho ela, eu sigo ela e tal. Mas, assim, uma coisa que eu percebi muito em Luz de Emergência e Maldita Seja Eva é que ela consegue construir muito bem a ambientação. Em Luz de Emergência, com a música, porque aquela música eu nunca mais vou conseguir escutar do mesmo jeito. E Maldita Seja Eva com a voz. E ela também faz com a musiquinha da Aranha. Então, ela é boa em ambientação. E, inclusive, a de Luzes de Emergência eu acho mais forte. Essa coisa da música pega bastante. Demais. Nossa Senhora. Luzes de Emergência é muito bom. Inclusive, leiam Luzes de Emergência, gente. É um conto, é curtinho e também está no Caú, ok? É um conto de Natal. Talvez não tão natalino no sentido feliz da coisa, mas é um conto que é bem interessante. Um pouco mais voltado para o horror psicológico do que para o mistério. Mas é bem interessante. Mês que vem, o tema vai ser reconto, que é um tema que vai abranger histórias que sejam inspiradas, baseadas, releituras ou literalmente recontos de outras histórias. Contos de fadas, clássicos da literatura, filmes, enfim. E vai ter uma regra só diferente nesse mês, é que nesse mês a gente não vai aceitar nas opções autores brancos. Isso tem um motivo. Eu sentei com o Pedro pra gente selecionar, porque o que a gente normalmente faz, né? Faz aquela pré-seleção com as opções todas no grupo. E aí, a partir das reações de vocês, seleciona 4 ou mais, se a gente agrupando contos e tal, para serem lidos. E aí, eu olhei as nossas 4 opções, que eram as 4 mais votadas, e eu falei, cara, Pedro, é todo mundo branco, né? E aí a gente foi olhar dos meses anteriores, porque normalmente a gente não olha, a gente só vai botando pela história e tudo mais, e tal, né? Nem sempre a gente vê a cara do autor. Até porque nem sempre a gente conhece o autor no Twitter. Quando a gente conhece o autor no Twitter, normalmente a gente sabe. Mas nem sempre a gente conhece o autor no Twitter, já que ultimamente a gente não tem recebido muita indicação, tem sido mais uma caça na Amazon mesmo. Nem toda tem página de autor na Amazon, e às vezes a gente só não olha a cara do autor. Aí a gente foi ver, até agora a gente já leu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autores. Dos 8 autores que a gente leu, 2 eram negros, que no caso a Gil Pereira e o Júlio Pecli, que foi em novembro. Uma amarela, que foi a Murakami, em janeiro. E todo o resto eram autores brancos, no caso. E aí a gente tá achando que tava muito desproporcional. E a gente ficou pensando de, tipo... A gente achou que também não dava pra dizer, tipo assim, só a gente bota nas opções e lava as mãos, porque no final ganha a votação final. E ao mesmo tempo a gente também não vai alterar o resultado da votação. E aí a solução que a gente encontrou é que agora, em alguns meses, talvez mês sim, mês não, a gente ainda não fechou isso. A gente não vai aceitar opções de autores brancos. Porque aí também, se não tiver nenhum autor branco na opção, não tem como ele ganhar a votação. Enfim. Então, eu posso fazer um comentário? Pode. Eu não sei se eu concordo muito bem com essa ideia. Porque quando a gente... Em nenhuma das nossas escolhas, eu pelo menos até hoje, não parei para olhar cara e rosto dos autores. Então, será que por exemplo, nessas últimas escolhas que vocês fizeram a pesquisa dos livros,
existiam autores negros ali? Então. Ou sei lá, ou deu na pesquisa de vocês que só existiam autores brancos nessa categoria de investigação? Cara, investigação. Ou na última de futebol? Todos eram. Investigação, os outros a gente não sabe. A gente até olhou nas votações se tinham autores brancos nas opções, e se tinham autores negros nas opções, e tinha. Na maioria tinha pelo menos um. Em alguns meses tinham duas opções de autores negros e 2 opções de autores brancos, sei lá, na votação final. Mas para investigação era muito autor branco. Então, até por isso que não deu pra... Primeiro, porque a gente só se tocou já muito à frente da... Então, não sei se é muito produtivo tentar fazer isso. Por exemplo, vocês vão fazer agora o trabalho de recontos. Uhum. Será que tem ou não tem? Esse a gente fez o contrário. A gente ia fazer outro tema, mas a gente pegou os autores negros do CAU e a partir do que eles estão escrevendo, a gente pensou, acho que esse tema vai dar para funcionar. Não, na verdade, ainda não conseguimos as 4 opções, não, tá? Sendo sincera. Mas eu já vi que tem pelo menos 2 que fizeram. Então já tem pelo menos 2 opções. Eu mesmo consigo pensar em alguns. Então, tipo assim, não vai ser uma parada também. Tipo, a gente vai jogar um conto, só vai aceitar autores negros e torcer pra Deus. Pra ter uma quantidade boa. Não é isso. A gente... tipo assim, eu acho que isso pode ser um grande impeditivo. É porque quando começou a proposta aqui, era bem... ela ainda é bem simples, não sou nem... Exatamente. É uma quantidade de páginas, se está no CAU e ser autor brasileiro. Agora, estamos acabando colocando mais uma outra nova regrinha, que eu não sei se era necessário, porque não era exatamente um questionamento. Vocês sentiram isso agora, mas não é como se não tivesse... A gente fosse uma parada super elitista, não. A gente só fala de autores desse tipo. Aconteceu nessas últimas vezes, ter ocorrido de decair dos autores. Mas a gente nunca fez uma escolha tendo em vista, não, olha só esse autor. A gente não mais é sinopse. E não tem uma. Provavelmente, os autores negros são aqueles que eu voto e vocês não aceitam. Culpa de vocês. A gente não tá dizendo, vamos lá, a gente não tá dizendo que, sei lá, existe um racismo por parte de quem vota, a gente não tá dizendo que, olha só, vocês votam... Eu sei, não se preocupa com isso. Brancas, vocês estão excluindo os autores negros, a gente não tá falando isso. A questão é, existe uma questão estrutural, tipo assim, na maioria dos temas, você tem menos autores negros do que autores brancos, por uma série de motivos, por uma série de razões sociais, e o que a gente está tentando fazer é dar mais espaço para esses autores negros que, tipo assim, pela natureza do sistema, eles são excluídos, eles são menos vistos, eles têm menos visibilidade. Então, o que a gente está tentando fazer é pegar esses autores negros, que naturalmente têm menos visibilidade, e normalmente, por isso, eles não ganham as votações, não é uma questão de, vocês votam em quem é branco, não é essa a questão, e é pegar eles e dar mais visibilidade para eles, dar mais esse espaço para a gente poder ter autores negros também, é só isso que a gente está fazendo. E foi, não vai ser uma coisa que vai ser todo mês, sabe? Vai ser uma coisa de um mês sim, um mês não, vez ou outra. Calma, Pedro, tá indo por um caminho um pouquinho ruim. Ruim não, estranho. Não, já aqui jamais existiu esse problema. Até você falar nesse exato momento, eu acho que nenhum dos participantes, então logo a Nívia, a gente já tinha parado para ter essa reflexão. Autores são assim, o assado. A gente não parou. Na verdade, o que a gente estava gostando bastante das nossas leituras é a gente poder falar do Brasil. Agora, realmente, eu posso tentar ver o Brasil por uma outra visão. Uhum. Foi mês passado que a gente estava falando do Amazonas. O da Lloyd. A gente estava gostando de estar falando do Norte. Ali a gente não estava preocupado se a autora era... Jamais foi um pensamento como é que era a autora. A gente sabia que era uma autora e ponto. Era uma autora do Norte. Isso já era o suficiente pra gente.
Esses outros questionamentos nunca foram uma questão pra gente. Talvez isso fosse surgir em algum momento, como acabou surgindo agora. Então, acho que a gente não deveria entrar numa noia tão grande de não, agora nós temos que fazer uma seleção super específica. Da forma que está fazendo, para mim está perfeito, porque em nenhum momento a gente foi olhar isso. A gente só fez a nossa única seleção. Está no K1, tem entre 40 a 300 páginas e tem até R$10. Era isso. Mas eu acho que, no final das contas, a gente também não precisava ter aberto isso. A gente podia só manipular, como a gente manipula às vezes, de acordo com o que a gente está achando interessante. Assim, os temas. E, na verdade, eu acho que também uma coisa importante que eu esqueci de dizer, que os únicos autores negros que a gente leu foi no mês que o tema era afrofuturismo, e foi no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Então, assim... Então, talvez nesse caso específico foi realmente já manipulado. Porque dificilmente vai falar sobre afrofuturismo. Na verdade, a gente não aceitou autor branco também, porque afrofuturismo, por pressuposto, vem de autores negros. Então, como ser autor branco. Só que a questão é a seguinte, é que é assim que o racismo age. Tipo, quando a gente fala que tem menos negro na universidade, não é que ninguém proibiu negros de entrar no Brasil, pelo menos. Na universidade, a coisa age de outras formas. E aí você cria um sistema de ação afirmativa para colocar o negro na universidade, entendeu? Quando a gente fala, tem aquela pesquisa que aí fala que 91%, sei lá, dos autores brasileiros publicados por editoras grandes são brancos, não quer dizer que as editoras peguem ali e falem, bom, quais vão ser os brancos que a gente vai publicar esse ano? Porque a gente só publica brancos, não é isso não é assim. Sim. Ninguém, não vou dizer que ninguém, mas está dizendo que assim, a maioria das pessoas vai dizer para você que escolheu, que elas só escolheram pela história, que elas estavam atrás de boas histórias, e coincidentemente todas eram de pessoas brancas, que foi basicamente o que aconteceu com a gente, né? Só que não existe coincidência nesse caso. Existe uma estrutura que favorece que os autores brancos sejam mais publicados, que eles sejam mais vistos, que eles sejam mais lidos. E aí, não é uma coisa de tipo, mas a gente pode só escolher pela história. A gente vai escolher pela história. Só que, pra gente também não dizer do tipo assim, por exemplo, a gente podia, esse mês, escolher esse tema, só escolher o tema e não explicar para vocês. E aí ver as reações de vocês e no final botar nas opções só autores negros. Sendo que não foram as opções que vocês gostaram mais. Foram as opções que a gente achou que, por bem, que iam entrar. Ou então a gente só podia correr sem interferir e acabar lendo só autores brancos o ano inteiro. Tirando novembro. E aí também seria uma merda, entendeu? Então, concordo com você. Mesmo o fato da gente estar escolhendo sem olhar cara de autor, o fato de não ter ou de ser reduzido é uma situação a ser chamada de atenção, sim. Agora, o último ponto. Eu escutei de vocês agora que vocês estão manipulando os votos. Não. Talvez tenham 5 livros com 4 votos e você tenha escolhido 4 e o que eu tô botando está tirando. A votação final nunca é manipulada. Os votos, tipo assim, tem 4 opções finais. Todo mundo vota. Se tiver mais voto, ganha. Essa é a regra da votação final. Mas é a votação final. Mas perfeito. As opções a gente manipula um pouco. Não, mas sempre foi a proposta. A proposta é, a gente faz para vocês botarem reações e tudo mais. A gente vê o que vocês acharam interessante. Oi? A gente vê o que vocês acharam interessante, de acordo com o que a gente jogou no grupo, e a gente tenta casar as ideias do que a gente acha interessante e do que vocês acharam interessante. A gente tenta casar. Pode ter outros critérios. Inclusive, esse critério racial é uma coisa que desde o começo eu tinha falado com o Pedro que podia acontecer. Do tipo, Pedro, se a gente vê que só tá entrando autor homem, ou só tá entrando autor branco, aí na hora de escolher as opções a gente distribui isso melhor.
né? Na verdade, foi isso eu não posso reclamar. A proporção, acho que entre autores e autoras, eu acho que tá certinho. Todas as outras proporções estão ótimas. Tipo assim, a gente tá lendo bastante mulher, a gente tá lendo bastante LGBT, a gente tá lendo... Com certeza. Supostos LGBT. Oi? Supostos LGBT. Fala mesmo. E a gente não teve meu romance ainda. A gente já Vou leu reclamar. autores de todas as regiões do Brasil. Inclusive, a gente leu mais autores do Nordeste do que do Sudeste. Do Sul teve um, do Norte teve um, no Norte foi menos. Na verdade, acho que do Centro-Oeste acho que teve um também, não tenho certeza. A gente olhou, a gente fez... A gente não pegou nada sobre soja, então não teve nada do Centro-Oeste. Vamos com calma. Tá bem distribuído, assim. Geograficamente tá bem distribuído. Em gênero tá bem distribuído. LGBT tá bem distribuído. Exato, só que a parte racial não está bem distribuída, então por isso que a gente vai contar com mecanismos até isso estar bem distribuído. Tipo, ok, tem que ser, né, mais proporcional. Enfim. Feito. Gosto do que vocês estão falando, concordo também. Só vou prestar mais atenção na manipulação dos meus votos aí. Não, olha só, eu quero fazer um comentário aqui. Que os livros sobre Marte teve o meu voto, teve o seu voto. Eu queria muito que ele fosse para a votação final, mas acabou que ele não foi. Porque. Exato. Então, assim, queria dizer que eu tentei manipular a nosso favor e não consegui. As manipulações nunca são pelo nosso gosto. No máximo, assim, vamos botar aqui com essa aqui para ter um jeito de colocar isso aqui que eu gostei, mas nunca a gente, no final das contas, a gente sempre leva em consideração os mais votados. Exato. Tipo, eu tô falando isso, mas eu tô de sacanagem. Vocês sabem disso, por favor. Não, eu sei. Isso aqui vai ficar gravado, né? E é pra deixar claro. Sim. Eu só vou fazer uma afirmação. Quando estiver no Japão, em maio, a porcaria do livro que vai ganhar vai ser o meu. E eu não vou estar aqui pra falar dele. Eu já estou puto de antemão por causa disso. Mas você não pode participar viajando? Oi? O horário é muito ruim, né? Eu não sei onde é que eu vou estar no Japão. Se eu vou... Sei lá, final de maio até metade de junho, eu não sei muito bem a minha situação. Então, sei lá. Talvez eu esteja aqui. Ok. Provavelmente vai ser 6 da manhã. Provavelmente. Provavelmente, se der tudo certo, eu vou estar aqui. Eu ia dizer, porque quando eu tava no Uruguai, eu participei, mas no Uruguai é o mesmo horário, né? Você vai estar no Japão. Pensa que eu vou estar 12 horas na frente, então eu vou estar fazendo isso no domingo. Domingo 7 da manhã, naquele pique. Então, mas tipo assim, eu tô... mas só fechando isso, a coisa da gente manipular, a gente não... Também não foi como a Luísa falou. Normalmente não é de... No geral, não é de acordo com o nosso gosto, sabe? Se a gente jogar as opções no grupo e aí tiver uma opção que eu e a Luísa votamos, mas mais ninguém votou, a gente não coloca, sabe? Não, tudo bem, isso daí eu também faço. Teve vezes que, eu vi que só eu que tava com voto, falei, tem esses dois aqui com 3. Vamos ver qual que eu prefiro mais. Então assim, é isso. E a votação final, como eu disse, não é nem um pouco assim, não tem a mão nossa nenhuma, enfim. Então, é isso, ok? O mês que vem, o tema vai ser reconto. No mês que vem, vai ser só com autores negros, ok? Eu acho que assim, nem precisa ser só autores negros, não. Eu acho que só não autores brancos. Se for indígena... Aí tem não branco, perfeito. Ou amarelo, ou marrom que seja, até pode ser. Eu acho que só não autores brancos. Porque, vamos lá, ler autores brancos falando sobre contos, provavelmente vai pegar releituras de contos infantis. Branco de Branco eu já li, pô. Eu quero pegar o Pequeno Príncipe Negro. Eu pensei nesse livro agora, só que é de figura. É infantil e não tá no caô.
É infantil. É. Infantil e Eu não pensei nisso. Eu pensei nele exatamente agora. Mas esse é o espírito. A gente vai ter diversos recontos pelo ponto de vista de autores não brancos, ok? Essa vai ser a ideia. No mês que vem não vale autor branco. Não é uma regra que a gente vai implementar para todos os meses, mas pelo menos no mês que vem não terá autor branco. É só isso. Agora o medo que me abre eu entrar no KU agora e encontrar várias versões pornográficas sexualizadas de contos infantis. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Todo mês a gente entra nesse ponto. Masturbação. Vocês riem, mas sabem que isso é uma verdade. Não, com certeza. Ok. Alguém tem mais algum comentário? Nívia que observou a treta, o pau torando. Não comentou. Eu tô só vendo, sabe? Não tem muito o que falar. Eu concordo que tem que ter, sim. Até porque, se você pegar... Eu me policio muito pra isso também. Não só em questão de etnia, mas de não ler apenas livros focados na vida estadunidense. Enfim, tentar pegar de outras culturas. E eu acho que até vai enriquecer um pouco mais. Vai sair um pouco do mais do mesmo. E pra temática, eu acho muito boa. Porque tem riqueza demais. É isso. Então, por hoje a gente vai fechar, galera. Aí eu e a Luísa, a gente vai recolher. Mas vocês sempre podem fazer suas sugestões. Só vai ter essa regra nova, né? De o autor não pode ser branco. Mas autor nacional, que não pode ser branco, 40 a 350 páginas. Disponível no KU ou com e-book a menos de R$10. E fé. Ok? Um beijo. Certinho. Vocês. Certinho, um beijo e até a próxima. A gente se encontra no mês que vem.